Oi, tudo bem? Eu sou Fabrício Curvelo. Vamos continuar estudando Python na programação sequencial. O assunto de agora é operadores. Os operadores, eles são os meios pelos quais nós podemos fazer cálculos utilizando as variáveis do Python, tá bom? Vou começar aqui falando de alguns recursos necessários no momento inicial. Vou te apresentar três funções prontas que o Python nos entrega, que vem através da classe Math, que é uma classe toda pronta em matemática. Ela tem diversas funções disponíveis para a gente, mas eu vou te apresentar somente três para a gente começar aqui. Uma é a da raiz quadrada, a outra é a da potência e a outra é o valor de π, né, o número π. Então eu vou pedir para a gente criar um novo arquivo Python chamado recursos, tá bom? Clica com o botão direito no seu projeto programação sequencial e escolhe criar novo arquivo Python. E em seguida digita o nome dele recurso. Digita isso que está aqui, por favor, nesse arquivo novo, para a gente fazer os nossos experimentos e estudos, tá bom? Eu já fiz aqui o meu, peço que você congele aí o seu vídeo para então fazer isso e depois voltar acompanhando e praticando aqui, tá bom? Vou aqui mudar para o meu PyCharm, eu já fiz aqui o meu, e quando você está digitando math, eu vou até apagar essa linha aqui, ó. Quando você está escrevendo math, ele sugere aqui, tá bom? Se você clicar ali nessa opção que ele está sugerindo, ele então cria para a gente, o PyCharm cria para a gente o import. E é muito importante que ele venha, tá? Que esse import esteja incluído. Não é legal que você digite o import, uma vez que o PyCharm nos entrega esse recurso automaticamente, é legal que você faça ele entregar para que ele mesmo já se configure corretamente com as classes que a gente está utilizando prontas aí do Python, tá bom? Então, faça isso, por favor. Deixa eu colocar aqui o meu como estava. E vamos lá. Essa função sqrt, essa função ela nos entrega o recurso de raiz quadrada. Tudo bem? A raiz quadrada aqui, nesse meu exemplo, eu estou puxando de um valor fixo, 16. Mas nada impediria também que eu estivesse puxando de uma outra variável qualquer. Vamos supor que eu tivesse uma variável aqui chamada número, e essa variável tivesse um valor ali específico, então eu poderia puxar ali da variável número. Nesse meu caso, como não tem essa variável, ele ficou dando um erro ali, porque não existe essa variável, né? Mas é legal que você saiba que pode ser utilizado de valores fixos ou de variáveis, como a gente usa bastante no Python, né? Normalmente você vai acabar usando mesmo a partir das variáveis, né? O exemplo inicial é só para a gente saber como funciona. Então aqui ele vai trazer para a gente o valor da raiz quadrada de 16, vai salvar esse valor numa variável que eu estou criando chamada raiz. Em seguida ele vai exibir isso na tela do usuário e também trouxe logo em seguida o type, para que a gente saiba que tipo de variável é esse que foi atribuído quando a gente colocou lá nele o valor da raiz quadrada, né? Ela funciona em que tipo, né? Seguindo aqui, eu tenho a função poll. Essa função trabalha com potência e ela é lida da seguinte forma: você coloca dois valores dentro do parênteses dessa função poll. O primeiro valor é a base da potência e o segundo valor é o expoente dessa potência. Então, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo 3 elevado a 4, tá bom? Poderia também, novamente, trabalhar com variáveis aqui, tá? Poderia ser um número fixo e uma variável, ou duas variáveis, isso é de acordo com a necessidade aí que você esteja querendo utilizar a função, tudo bem? Nesse exemplo aqui, a potência de 3 elevado a 4, esse resultado vai ser salvo na variável potência, vamos exibir esse valor, e em seguida eu estou com uma outra função aqui, que é a função π. Na verdade, π é um número fixo, tá? Ele não calcula nada, ele já está salvo lá no Python, que eu simplesmente puxo esse valor e salvo aqui para mim, na minha variável que eu criei, a número underline π. Em seguida, vou exibir também esse valor de π. Vamos rodar aqui com o botão direito, Run Recursos, que é o nome do nosso arquivo, e interpretar o que apareceu aqui. Olha, a primeira exibição que eu pedi foi a raiz, e ele me deu aqui 4. Então, veja bem, o valor que eu trabalhei para pedir a raiz quadrada foi 16, salvei na variável raiz e ele me exibiu 4.0. Isso porque, logo em seguida, a gente observa aqui que eu pedi o tipo dessa variável raiz. Ele me disse que é float.
Então, as variáveis float, elas não aparecem só com um número único, né? Elas sempre aparecem também com algo depois da parte decimal, mesmo que seja zero. Ele vai te mostrar 4.0. Depois eu pedi a potência de 3 elevado a 4 e mandei exibir. E ele escreveu para mim aqui, ó, 81.0. Então já percebeu também que essa variável potência que eu criei, ela também é do tipo float. Em seguida eu pedi para exibir, aliás, pedi para salvar na minha variável número underline pi, pedi para salvar ali o valor de pi e em seguida pedi para exibir. E ele me trouxe aqui o valor de pi com uma quantidade bem grande de dígitos decimais, o que traz uma precisão muito boa para quando você for utilizar recursos que precisem do valor de pi. É bem melhor do que trabalhar só com 3,14 ou no máximo 3,1415, que é o que a gente lembra, né? Aqui não, ele traz uma quantidade bem considerável. Isso é bem legal para você realizar exercícios que precisem de um valor de pi com mais dígitos, ok? Seguindo aqui, então, no nosso material, em seguida nós entramos nos operadores aritméticos. A maioria deles já são bem utilizados aqui nas nossas aulas, muito comuns até mesmo em diversas outras linguagens, mas é importante a gente apresentar tudo, né? Para trabalhar com a soma, operador sinal de mais, subtração sinal menos. Multiplicação é asterisco, tudo bem? Tem aqui do lado direito alguns exemplos de como você pode trabalhar, por exemplo, uma variável chamada num recebe 3 mais 5, então vai salvar nela, por exemplo, 8. E por aí vai, tá bom? 9 menos 4, 3 vezes 5. Aqui, em seguida, tem a divisão tradicional, ela é feita com uma barra. A gente considera a divisão em float porque é um número que vai, na divisão, provavelmente sofrer a modificação para a parte decimal aparecer, né? Tipo, 5 dividido por 2, estou aqui fazendo nesse exemplo, a resposta é 2,5, que é um valor float, ok? Agora, nós podemos forçar uma divisão em inteiro, basta que você utilize duas barras ao mesmo tempo. Então, se você colocar 5 barra barra 2, ele vai dividir o 5 por 2, mas ele vai considerar o valor inteiro e não, por exemplo, 2,5, que é o que daria antes. Então, a resposta para essa conta aqui será 2. E o último exemplo aqui é o resto da divisão, né? Não sei se você lembra lá do início dos nossos aprendizados em matemática, lá na escola, né? A gente aprende a dividir inicialmente utilizando o resto, né? Para depois aprender a parte decimal. E quando a gente não sabe ainda a parte decimal, as nossas professoras nos ensinam a dividir, fazer os cálculos de divisão usando o resto, que também é muito importante para algumas situações que a gente vai ver no futuro por aqui, tá bom? Então, se você fizer, por exemplo, 5% 2, atenção, o símbolo de porcento, ele não significa porcentagem na programação, ele significa justamente isso daí, o resto da divisão. Alguns podem chamar de mod ou módulo também, tá bom? Mas eu já acostumei a chamar de resto, pelo que a gente aprende na escola. Então, ao dividir 5 por 2, a resposta da divisão seria 2, para você considerar o valor inteiro, que nem está no exemplo acima aqui, né? 5 dividido por 2, o inteiro resultado disso é 2, porém, resta 1, né? Na conta que a gente fazia no papel, a gente fazia até uma boquinha assim, lembra? Embaixo da conta e botava aquele 1zinho ali, né? É esse 1 que vai parar na variável que você estiver trabalhando, como aqui no exemplo, a variável num. Então, vamos fazer um exemplo, vários exemplos aqui no caso, para testar diversos operadores aritméticos. Então, eu vou te pedir para que você crie no Python, no PyCharm, botão direito no projeto prog sequencial, escolhe novo arquivo Python, e então digita o nome dele como operadores, ok? Peço que você então digite nesse arquivo todo esse código que nós estamos apresentando aqui, dá uma pausa aí no seu vídeo para digitar isso com calma, depois execute e interprete o que o PyCharm vai apresentar para você como resultado. Tudo bem? Dá uma pausa aí. Eu já fiz aqui o meu, então vou fazer a troca aqui para o PyCharm. Esse arquivo aqui, deixa eu fechar a execução do anterior. Enfim, temos aqui. E vamos então interpretar o que ele vai trazer para a gente. Olha, eu criei duas variáveis chamadas A e B. Nelas eu coloquei na variável A o valor 3, na variável B o valor menos 4.
Fiz aqui, então, algumas contas dos nossos operadores aritméticos e, em seguida, diversas exibições, tá bom? Então, fiz uma soma de A mais B, depois subtração A menos B, multiplicação A vezes B, uma divisão comum, que é a divisão em float, né? A dividido por B, A barra B, depois uma divisão em inteiro, A barra B, tá bom? Estou exibindo todas essas variáveis aqui embaixo, e ainda fiz aqui mais algumas exibições de um cálculo que a gente pode fazer diretamente dentro de um print. Observa que essa linha aqui, ela não está puxando uma variável dessas que eu fiz para operadores. Eu estou fazendo a conta diretamente aqui na área de cálculos que eu estou usando ali como a parte das chaves da nossa formatação que a gente aprendeu no vídeo anterior, né? Então, eu posso fazer cálculos aqui também. O Python vai fazer o cálculo disso e vai trazer o resultado diretamente na exibição, porque eu não estou atribuindo a variável alguma a resposta, como é feito aqui antes, né? Eu estou já calculando aqui e a resposta disso vai aparecer porque eu já estou num print. E a mesma coisa acontece aqui embaixo, só que aqui eu já estou fazendo um exemplo com o resto da divisão. Vamos executar aqui, botão direito, Run Operadores, e interpretar tudo que apareceu aqui. Lembrando que A vale 3, B vale menos 4. Então, ó, A mais B, 3 mais menos 4, está dando menos 1. Subtração A menos B, o que seria 3 menos 4, que vai virar 3 mais 4, que dá 7. A vezes B, 3 vezes menos 4, está dando menos 12. A dividido por B, então 3 dividido por menos 4, o que em float, né, a divisão completa tradicional, dá menos 0,75. E aqui, muita atenção, hein? Eu criei uma variável chamada div inteiros e botei A barra B. Então, eu estou fazendo uma divisão em inteiros. E a resposta que eu tive aqui foi menos 1. Então, observa que 3 dividido por menos 4 em inteiros, ele me trouxe como resposta menos 1. Ela, na divisão tradicional, dava menos 0,75, mas só considerando inteiro, ele arredondou, no caso, né, para menos 1. Em seguida aqui, eu já estou nessa parte aqui, onde eu estou fazendo um cálculo diretamente dentro do print. Não estou puxando uma variável pronta como fiz antes, né? Já estou calculando diretamente ali. Você pode fazer isso. A diferença, só para frisar, de você trabalhar com uma variável para receber um resultado e depois exibir a variável, ou você já fazer um cálculo diretamente no print, é que esse cálculo não fica salvo, né? Eu estou fazendo aqui A vezes B e eu estou salvando isso em alguma outra variável? Não. Ele já está me dando a resposta exibida na tela, que no caso aqui é menos 12, mas não tem nenhuma variável recebendo essa resposta. Então, a lógica disso, a necessidade disso é, quando você precisar exibir algum valor calculado e não precisar manter esse valor para a utilização posterior, você tem essa chance de fazer o cálculo diretamente na exibição com o print. A variável que você usa para guardar um resultado de uma conta também pode ser utilizada numa exibição e ela também mantém esse valor salvo, né? Eu posso criar um outro print aqui depois desse e puxar novamente a variável multi, que o valor está lá salvo. Agora, essa estrutura aqui não salvou em lugar nenhum. Então, depende da sua necessidade aí para o momento, tá? Os dois recursos são muito válidos, só depende de como você quer utilizar. E a nossa última exibição aqui, que eu pedi, foi o resto da divisão de 16 pela variável A. Então, lembrando que a nossa variável A está valendo 3. Então, isso quer dizer que eu estou fazendo o resto da divisão de 16 por 3. E ele me deu aqui como resposta 1. Como é que a gente faz esse cálculo para entender da onde veio esse 1 aqui, né? Vou até puxar aqui a calculadora. Deixa eu abrir a calculadora aqui para a gente. Ela abriu na outra tela, vou trazer ela aqui. Se você fizer uma conta tradicional, 16 dividido por 3, ele daria 5,3333, né? Mas quando a gente trabalha com o resto da divisão, a gente não tem como trabalhar utilizando a parte decimal. Então, se daria simplesmente 16 dividido por 3. A resposta da divisão em inteiros é 5, sendo que, se você pegar 5 e multiplicar, fazer o sentido oposto, né, a prova real. Olha, lembrei de uma coisa da minha infância.
fazer a prova real, 5 vezes 3, isso dá 15. Então, para 16, né, 16 menos 15, resto 1. É esse 1 aqui que a gente está tendo como resposta, é o resto da divisão de 16 por 3. Porque 16 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 3, 15, sobrou 1, resto 1. É esse resto que vai parar na nossa variável, ou aqui no nosso exemplo, ele vai ser exibido diretamente, porque eu estou fazendo também uma conta diretamente dentro do print aqui. Ok? Então, temos essa parte inicial aqui dos operadores aritméticos. Seguindo aqui, deixa eu voltar para a nossa apresentação, eu vou te mostrar agora os operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles fazem alguma comparação, tá bom? O mais tradicional que a gente conhece é o símbolo de igual, igual. Ele são os dois símbolos juntos, tudo bem? Isso eu te peço que você não confunda, já está até aqui também um lembrete importante, para você não confundir quando a gente deve utilizar um igual só e quando a gente deve utilizar dois iguais juntos. Eu vou até voltar aqui no PyCharm para te mostrar isso. Olha, aqui, em diversas situações, eu usei um igual somente. Ó. A recebe 3, a gente até já sabe que não deve falar igual, e sim recebe quando é um igual só. Aqui eu estou atribuindo o valor 3 na variável A. Nesse caso aqui da soma, eu estou fazendo um cálculo e a resposta disso também está sendo atribuída, ou seja, um igual só, na variável soma. Então, quando você utiliza somente um símbolo de igual, isso é uma atribuição. Você está pegando ou um valor diretamente ou o resultado de uma conta e atribuindo a uma variável. Então, aqui a gente lê a variável soma recebe A mais B, o resultado de A mais B. Voltando aqui agora para a nossa apresentação, quando você enxergar igual, igual, isso não é uma atribuição, é um teste de igualdade. Eu quero saber se a variável x ela é igual a algum valor. Então, por exemplo, será que x vale 10? Então, eu vou fazer esse teste assim, x igual a 10? Então, eu estou perguntando, eu estou testando se essa variável vale 10. Eu não estou atribuindo valor nenhum. Vamos supor que ela esteja valendo 5. Então, se eu colocar x igual a 10, ela não vai virar 10. Ela continua valendo 5, só que esse teste vai me dizer falso, porque x não é igual a 10. Ele vale 5, então é diferente de 10. Então, o igual é um teste de igualdade. Eu estou verificando se essa variável é igual a alguma coisa que eu estou querendo. Se for, é verdadeiro. Se não for, é falso. Aliás, todos os nossos operadores relacionais só vão trazer como resposta para a gente verdadeiro ou falso. Eles não modificam o valor de ninguém. Então, eu posso usar igual para testar uma igualdade, menor que, para verificar se alguma variável é menor que algum valor específico, maior que, menor ou igual, maior ou igual, e ainda, por último, o diferente. Eu quero testar se uma variável é diferente de algum valor. O símbolo para testar o diferente é exclamação igual, ok? Vamos fazer alguns exemplos para testar e entender isso melhor. Aqui eu vou continuar no nosso arquivo operadores e vou continuar usando as variáveis A e B que já estão lá. Só vou fazer aqui alguns testes de operadores relacionais, ok? Então peço que você dê uma pausa no vídeo, digite isso que está aparecendo agora aí, para a gente poder testar juntos e entender o que vai acontecer, tá bom? Eu vou fazer isso também agora aqui no meu, mas eu peço que você pause e faça no seu, que eu vou fazer bem rapidinho, né? Olha só como é que eu estou indo bem mais rápido, ó. Você sabe que eu tenho já um copia e cola pronto aqui, né? Então, vamos lá. Essa parte, eu até botei aqui um comentário, operadores relacionais, né? Essa parte aqui é a nova que a gente está estudando agora. Vale lembrar que lá no alto eu tenho as variáveis A valendo 3 e B valendo menos 4. Então aqui eu continuo usando essas variáveis, eu não modifiquei o valor delas por toda a parte anterior, né? Então elas chegam aqui valendo ainda A 3 e B menos 4. E aqui eu estou pedindo o seguinte, ó, A igual a B, igual a B. Observa que na exibição, no print, ele vai escrever A igual a B, 2 pontos, e vai me dar a resposta desse operador relacional, A igual a B.
A mesma coisa eu estou fazendo para todos os outros. Estou exibindo aqui o que eu quero calcular, o que eu quero testar, deixa eu falar dessa forma que eu acho que é melhor. E em seguida é exibido o resultado desse teste para todos eles, ok? Vou executar aqui e a gente vai olhar essa parte a partir daqui. Ó. Deixa eu até botar assim, isso, para ficar bem de acordo com o que eu estou exibindo também aqui. Bom, eu fiz aqui, ó, A igual a B, ele me deu falso. Lembra que A vale 3 e B vale menos 4, correto? Então, é falso. A é menor que 5, ou seja, 3 é menor que 5? Sim, verdadeiro. É falso e verdadeiro em inglês, tá? Mas é assim que a gente vai trabalhar isso, vai trazer muitos recursos para a gente. A é maior que B, exibi essa frase, e em seguida o teste foi feito e ele me disse verdadeiro, ou seja, A vale 3, B vale menos 4, A é maior que B, verdadeiro. Aqui em seguida, A é menor ou igual a 3? E ele me disse sim, porque o A vale 3. Então 3 é menor ou igual a 3? É igual, né? Então é verdadeiro. Seguindo, A é maior ou igual a 4? E ele me deu aqui como resultado falso, porque A vale 3. 3 é maior ou igual a 4? Não. Então, deu falso. Por último, a pergunta foi: A é diferente de B? Lembra que exclamação igual significa diferente. Então, A é diferente de B? A resposta para mim foi verdadeiro. Sim, porque A vale 3, B vale menos 4. Então, A é diferente de B. É verdadeira essa afirmação, tá bom? Então, quando você usa os operadores relacionais, você não modifica o valor de nenhuma variável, você apenas testa se isso é ou não válido, se é verdadeiro ou se é falso. Os nossos operadores trouxeram essas respostas: falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Ok? Seguindo aqui então com o nosso assunto, eu tenho agora os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles trabalham em cima de uma coisa chamada tabela verdade. Está até bem resumida aqui na parte inferior, tá bom? Existem outros operadores lógicos, e se você também já estudou lógica, matemática, sabe também que existem mais itens numa tabela verdade, tá bom? Eu estou apresentando aqui uma parte mais resumida e também a parte que mais se utiliza. Nós temos, basicamente, aqui, os mais utilizados são 3 operadores lógicos. Nós temos a negação, que é o operador NOT. Nós temos a disjunção, que é o OR, que em inglês é o OR, o operador é OR, tá bom? E nós temos a conjunção, que nós, na lógica, conhecemos como E, mas lá no Python vai estar como AND, tá bom? A lógica deles está aqui estipulada nessa tabela verdade, mas eu vou bater um papo de um jeito que eu considero mais fácil da gente compreender. E eu vou de baixo para cima aqui nessa explicação. Vou começar do E. Veja bem, se a gente pede, por exemplo, para alguém fazer um favor, sei lá, você pede para alguém ir numa loja e comprar 2 coisas para você. Aí você fala assim, por exemplo: poxa, fulano, você pode, por favor, ir na loja lá embaixo, no Hortifruti, por exemplo, e comprar para mim, por favor, uma maçã e uma pera. Vamos usar esse exemplo das frutas, tá? Uma maçã e uma pera. Aí a pessoa, pô, vai lá e volta dizendo assim: olha, comprei a maçã e a pera. Vamos prestar atenção na fala que a gente está tendo aqui. Se eu pedir uma maçã e uma pera, e a pessoa voltou com a maçã e com a pera, ela atendeu completamente o nosso pedido. E a gente usou o operador lógico e. O operador lógico e, ele é válido, a resposta dele vai ser verdadeira quando todos os itens que você está testando vão dar verdadeiro. E nesse exemplo aqui que eu estou explicando das frutas, é isso que aconteceu. A pessoa foi e voltou com a maçã e com a pera. Então eu pedi 2 itens e ela voltou com os 2. Então a resposta final, verdadeira, ela conseguiu. Se ela foi voltar assim: olha, Fabrício, eu trouxe a maçã, mas não tinha pera. Aí pensa bem na lógica: se eu pedir uma maçã e uma pera,
eu estou pedindo dois itens, um e o outro. Quando a gente fala e, a gente sabe que tem que ser os dois, né? Vamos supor que se fosse para fazer, isso é uma receita de alguma coisa que eu quero fazer na cozinha e preciso dos dois. Se a pessoa voltou com um só, não atendeu, né? Então, a lógica do e, do operador e, ela vai dar falso, mesmo que você traga um dos dois itens e o outro não veio, deu falso. Eu preciso de um e do outro. Pior ainda se ela for e voltar sem nada, né? Olha, não tinha nem a maçã e nem a pera. Poxa, eu precisava fazer aqui a receita, sei lá, do bolo, precisava de maçã e pera. Não trouxe nada, não dá para fazer. Então continua falso. Então, quando você trabalha com o operador lógico e, todos os itens pedidos precisam acontecer, precisam dar verdadeiro. Eu podia pedir 10 itens. Eu preciso disso, todos eles. Todos os 10 têm que existir. Se um faltar, deu falso para tudo, não serve mais. Essa é a lógica do e. A lógica do ou, ela também a gente usa bastante no dia a dia. Só que eu vou te explicar que às vezes ela é usada um pouquinho diferente no nosso dia a dia do que é na prática da lógica, tá bom? O ou, você pode estipular vários itens para serem validados, verdadeiro ou falso, mas basta que um deles esteja verdadeiro para que a resposta final de todos os testes deem verdadeiro. Mas você pode ter mais itens também dando verdadeiro, sem problemas. Por exemplo, se eu te pedir de novo uma maçã agora ou uma pera. Então agora o teste é no ou, tudo bem? Peço para uma pessoa comprar para mim maçã ou pera. Aí ela vai lá na loja e volta dizendo o seguinte: olha, Fabrício, tinha os dois, então eu comprei os dois. No teste lógico do ou, se você pediu uma coisa ou outra e a pessoa trouxe os dois, isso dá verdadeiro. Uma coisa ou outra não quer dizer que só pode escolher um ou outro, não. Um ou outro em lógica pode ser também os dois. Então, ela trouxe uma maçã ou uma pera, ela trouxe os dois? Verdadeiro. Se ela foi voltar só com a maçã, poxa, me traz para mim uma maçã ou uma pera. Ela voltou com a maçã e não trouxe a pera? Verdadeiro também, é uma coisa ou a outra, um deles veio, já me atendeu. Foi e voltou só com a pera? Mesma lógica, né? Não tinha maçã, mas tinha pera. Então, veio com um item que eu preciso, é um ou outro, tudo bem. Só vai dar falso se ela não vier com nenhum. Então, ela foi na loja e voltou, olha, não tem maçã e não tem pera também. Então, eu precisava de uma maçã ou de uma pera, não veio nada. Falso. Mas lembre-se, uma maçã e uma pera juntos, quando eu peço ou, também dá verdadeiro. Tudo bem? Então, nosso operador OR vai funcionar com essa lógica. Eu vou te mostrar exemplo disso daqui a pouquinho. E nós temos, como eu disse, estava indo de baixo para cima, nós temos a negação. A negação, ela simplesmente inverte uma situação verdadeira para falso ou uma situação de falso para verdadeiro. É meio, por exemplo, se eu falo assim, olha, eu tenho maçã, é verdadeiro, né? Se você botar não, uma negação para isso, você torna isso falso. Então, não tenho mais maçã. Ela inverte a situação. É verdadeiro para alguma coisa? Se você note essa coisa, você torna isso falso. Ou se ela está falsa, se você bota note, né, negação, vira verdadeiro. Então, vamos testar isso aqui no nosso, continuando no nosso arquivo operadores. Tudo bem? Vou te pedir para você voltar no PyCharm, pausar o vídeo aqui, digitar esses itens e a gente testa então o resultado disso e compreende melhor, tá bom? Vou fazer aqui no meu, mas eu peço que você dê a pausa e faça também aí no seu. Deixa eu pegar aqui a minha colinha pronta. Botar aqui. Eu até já botei um comentário para a gente ficar com isso tudo bem separadinho. Eu chamei de operadores lógicos. Olha, nosso arquivo ficou lá no alto, eu botei um comentário para operadores aritméticos. Depois, na segunda parte, os operadores relacionais. E agora, essa parte final, os operadores lógicos. Tudo bem? Então, nesses operadores lógicos, eu criei algumas variáveis novas. Tá bom? Não estou mais utilizando o A e o B que eu usei lá em cima até agora, não. Eu criei uma variável chamada logic1 e uma outra chamada logic2. Essas variáveis já estão recebendo true e false. Primeira coisa que é para a gente testar aqui é que tipo de variável é essa que recebe diretamente true e false. Elas são as variáveis do tipo booleano. Ou, se você já estudou alguma vez lógica,
elas também podem ser chamadas de variáveis lógicas mesmo, tá bom? Nós temos as variáveis inteiras, as float, as strings e temos as booleans também, tipos booleanos, tá bom? Então, quando eu der execução aqui, você vai ver que vai aparecer o tipo booleano aqui sendo apresentado como o tipo dessas duas variáveis. Aqui em seguida eu vou começar a fazer algumas brincadeiras com os nossos operadores lógicos. Então, mandei exibir diretamente a variável logic1, depois neguei, então ela vai exibir aqui verdadeiro, mas aqui a negação ela vai exibir falso, eu estou mudando o sentido dela, né? Lembra que a negação inverte. Depois, A1 ou A2, então observa que A1 é verdadeiro, A2 é falso. Como eu estou querendo ou, né? Qual é o resultado disso tudo? Uma coisa sendo verdadeira e a outra falsa, mas eu estou com ou, né? Um verdadeiro ou um falso, é a história da maçã e da pera, né? Eu te pedi maçã ou pera. Veio a maçã? Verdadeiro. Não veio a pera? Falso. Então ficou verdadeiro ou falso. Resultado de tudo vai dar verdadeiro. E a última é e, né? Lembra que a 1 é verdadeiro e a 2 é falso. Então eu estou aqui fazendo aqui um verdadeiro e falso. Então é uma maçã e uma pera, mas você conseguiu me trazer a maçã, mas não trouxe a pera. Então ficou falso para essa segunda condição, né? Resultado de tudo, eu precisava de um e do outro. Então o resultado disso tudo, que vai aparecer aqui nesse print, vai ser falso. Vamos rodar aqui, ó, botão direito, operadores. Deixa eu já botar aqui, só aparecendo a parte que interessa para agora. É a partir, daqui, desce aqui. Vou botar assim, isso. Então, observa que eu criei a variável logic1 verdadeira, a 2 falso, e mandei exibir o tipo dessas duas variáveis. Então, ele me trouxe aqui bool. Esse bool é de booleano, tá bom? Que é um tipo de variável que só aceita verdadeiro ou falso. Boolean, boolean em inglês, né? Ou booleano em português, tá bom? Só aceita verdadeiro ou falso. Mandei exibir em seguida o que tem nessa variável logic1. Ele me escreveu aqui, verdadeiro. Criei verdadeiro e ele colocou lá, verdadeiro. Está aqui. Depois neguei a logic1. Então ele trouxe para mim, ó, falso. Observa que eu fiz uma expressão diretamente no print, né? Não estou salvando em variável alguma. A variável logic1 continua valendo verdadeiro, mas na exibição aqui, como ela foi negada, ela aparece falsa. Mas não foi atribuído a ninguém, então ela continua na memória valendo true. Tudo bem? Em seguida, eu fiz logic1 ou logic2. Então, lembra bem, fazendo o exemplo das frutas, é a maçã ou a pera. Sendo que a maçã deu verdadeiro, ou seja, tenho a maçã. E a pera, logic2, deu falso, ou seja, eu não tenho a pera. Então, eu pedi uma maçã ou uma pera, e só tenho a maçã. Resultado disso, verdadeiro. Por quê? Porque uma coisa ou a outra, tendo apenas uma delas como verdadeira, o resultado de tudo, o de tudo é essa expressão inteira, o resultado de tudo deu verdadeiro. Eu pedi uma maçã ou uma pera. A pessoa me trouxe a maçã. Beleza, verdadeiro. Atendeu ao que eu pedi. Pedi uma coisa ou a outra, veio uma. Lembrando que o ou serve uma das duas, qualquer uma que seja, ou as duas. Se eu mudar aqui a logic2 para true, ele vai continuar me dando essa resposta aqui true também, porque vai ter a maçã ou vai ter a pera. Então vai dar verdadeiro, porque eu tenho as duas coisas me atenderam. Os dois itens me atenderam. Aqui na última eu tenho o e deu falso. Ó. Vamos interpretar aqui. Ó. Por que deu falso? Se a lógica 1 é falsa, a lógica 1 é verdadeira e a lógica 2 é falsa, então eu estou com verdadeiro e falso, interpretando como se fossem as frutas. Maçã e pera. Eu tenho maçã? Tenho. Tenho a pera? Não tenho. Mas eu pedi uma e a outra. Eu preciso das duas para fazer, sei lá, uma receita. Só tem uma? Não atende. Resultado, não atendeu. Falso. Tudo bem? A gente pode utilizar esses recursos para diversas situações. A gente vai fazer exercícios sobre isso, tá? Mas é importante que você compreenda esses operadores lógicos.
Existem cursos, existem professores que preferem que você decore a tabela verdade. Deixa eu voltar aqui, fui para o lado errado. Isso. Que você decore a tabela verdade, que é essa daqui de baixo. Por exemplo, se eu tenho a opção A valendo verdadeira e a opção B valendo verdadeira, repara que a negação do A, né, deu falso, então olha para o A, verdadeiro inverteu, falso. Olha para o B, é também verdadeiro, inverteu, falso. Se eu pedir A e B, eu estou fazendo verdadeiro e verdadeiro. Então, tenho a maçã e tenho a pera, deu verdadeiro. Se eu fizer A ou B, tenho a maçã ou também tenho a pera, deu verdadeiro. Então, aqui todas as combinações possíveis vão dando essas respostas todas aqui, tá bom? Vou fazer uma só aqui de novo, aqui, vou interpretando a terceira linha, que eu acho que é mais embaralhada, a gente entende melhor, tem o falso e o verdadeiro, né? Então, considera que eu não tenho em mãos a opção A, ela deu falso, mas eu tenho a opção B. Então, se eu negar a opção A, ela está falsa, vira verdadeira. Se eu negar a opção B, ela está verdadeira, ela vira falso. Se eu fizer um A e B, eu preciso ter os dois, né? Eu preciso do A e do B. Mas o A eu não tenho. O B eu tenho, mas o A não tem. Então o resultado disso foi falso. A e B deu falso, porque precisava do A e do B. Só tem o B, então não atendeu. Ficou falso. Mas o A ou o B é um ou outro. Ah, o A está falso, o B está verdadeiro. Mas eu pedi ou, né? Então dá verdadeiro. É a história das frutas, né? Eu não tenho a maçã, mas tenho a pera. Era um ou outro, beleza, ele atendeu. Lembra novamente, um ou outro pode ser um ou outro ou os dois. Olha a primeira linha aqui, ó. Eu tenho o A, tenho o B. Um ou outro deu verdadeiro. Eu tô com os dois, né? Tá bom? Então, essa é a tabela verdade que você pode trabalhar ela decorando ou fazendo essa analogia como eu faço aí, por exemplo, com as frutas. Pode usar qualquer outra coisa que fique fácil para você. Eu acho mais fácil de compreender desse jeito. Tá bom? Bom, a gente conversou sobre isso, já pedi para você digitar. Então, por hoje estamos encerrando esse vídeo aqui. Um abraço e até o nosso próximo assunto. Tchau, tchau.